Um bebê de apenas 4 meses, eu disse um bebê de apenas 4 meses, morreu vítima de traumatismo craniano lá no município de Areia Branca. A suspeita é que este bebê tenha sido arremessado contra a parede pelo próprio pai. Olha que absurdo isso, gente. Coloca essa imagem aqui enquanto eu vou falar sobre esse caso, que eu já estou revoltado. O avô materno da criança está pedindo justiça. Eu quero essa imagem aí. Enche aí, Marcelão, por favor. Enche aí. Segundo informações passadas pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, que atua aí na região de Areia Branca, os policiais foram acionados ontem pela manhã para atender esta ocorrência, onde a própria mãe da criança teria denunciado o suspeito que estaria embriagado. A mãe da criança informou ainda para a polícia que um outro filho dela, de 8 anos, foi testemunha desta atrocidade que aconteceu aqui no interior de Sergipe. A criança teria visto o momento em que o próprio pai, atenção, arremessou o bebê contra a parede. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado imediatamente e constatou a morte desta lindeza que aparece aí na sua tela. Olha, gente, isso me dá uma revolta tão grande, você não queira nem saber. A reportagem é do Leonardo Barreto. O pequeno Samuel, de apenas 4 meses, não vai mais sorrir assim. Ele morreu nesta terça-feira, vítima de traumatismo craniano. A suspeita é que o garoto tenha sido arremessado contra a parede pelo próprio pai, Douglas Raeli Santos Góes, que está sendo procurado pela polícia. Logo com a chegada do SAMU, foi constatado que a criança estava em óbito e por traumatismo craniano. A mãe não sabia, por estar em estado de embriaguez ainda, por ter passado ontem o dia todo bebendo com o companheiro, não sabia o que tinha acontecido. Conversando com a criança, que é filho dela só, não é filho do relacionamento com esse rapaz, a criança nos passou que viu na hora que o pai da criança pegou a criança e jogou de encontro à parede, porque ele tentava dar uma mamadeira à criança, a criança estava chorando muito. Quando a gente chegou no local, ela estava falando com ele, ela disse que ele estava voltando para o local, mas quando soube que a polícia estava presente no local, não retornou. Disse que tinha encontrado a criança do jeito que estava, o que é que ele tinha feito com a criança, ele disse que não tinha feito nada e que estava indo ao local. Aí ela disse, a polícia já está aqui, tudo. Aí ele fez, não, daqui a pouco eu chego aí, mas só que ele não retornou. Entramos em contato com os colegas para fazer diligências em Itabaiana, que é onde o cidadão mora. Os colegas fizeram diligências, mas até o momento não conseguiu êxito na localização do cidadão. A criança indefesa, ele pode ter chegado, bebido com a mãe e tudo, para a mãe não percebesse o que ele ia fazer. Ela argumentou que ele, desde o início da gravidez, não queria a gestação da mesma, que já teria tentado interromper a gestação dela, mas que hoje fez essa crueldade com a criança. O crime foi praticado na casa onde o bebê morava com a mãe e o irmão, de 8 anos, no município de Areia Branca, no agreste do estado. No final da manhã, o corpo da criança chegou ao Instituto Médico Legal em Aracaju. No meio da tarde, familiares chegaram ao local para fazer a liberação. A mãe da criança é natural do município baiano de Coronel João Sá. Segundo o pai dela, estava morando em Sergipe há cerca de 1 ano. A mudança para cá foi provocada pelo relacionamento com o suspeito de ter sido o autor do crime, que mantinha um outro relacionamento em Sergipe. Eu dei conselho a ela, minha filha, vem morar aqui em Coronel Sá, que aí não dá certo para você não. Tá entendendo? Ela gostava muito do bebezinho. O senhor chegou a conhecer o bebê? Chegou a ter contato com o seu neto? Não, cheguei a colocar ele no colo, o menino, né? Sorridente, coloquei ele no colo. Eu quero que a justiça tome a providência. Por telefone, a mãe da criança conversou com o repórter Marcos Couto e informou que na segunda-feira ela e o Douglas beberam bastante. Não briguei nada. Só que depois eu não me lembro quando eu fui pra cama, entendeu? Eu não me lembro que fui pra cama. Quando eu acordei, não vi a hora que ele saiu, não vi nada. Quando eu acordei, eu vi meu filho morto. Do IML, o corpo do bebê foi levado para o município de Coronel João Sá, na Bahia, onde será velado e sepultado nesta quarta-feira.
Lamentável, né, minha gente? Eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã a superintendente do SAMU, Conceição Mendonça, que inclusive foi uma das primeiras socorristas a chegar a esta localidade lá no município de Areia Branca e viu, né, foi testemunha do cenário onde a criança foi localizada. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral Manhã. Bom dia, Diego. Traumatismo craniano é meio que óbvio perguntar, né? Mas o relato que a senhora traz aqui, exatamente da situação constatada lá, foi absurda. Foi trágica, não é? O SAMU tem essas coisas, a gente fica feliz quando salva um paciente e a gente fica pensando quantas mães hoje estão nos hospitais querendo salvar seus filhos por uma doença e de repente o SAMU é acionado às 6h36 para essa ocorrência. Como protocolo solicitado o acionamento da polícia. Como foi Areia Branca, eu estava lá, aí eu cheguei até a casa, a residência da mãe da criança. Ao chegar a polícia, já estava lá 2 policiais e a mãe estava com a criança no colo, chorando, dizendo que o filho estava sem respirar. E eu cheguei a colocar a criança, pegar a criança, e tinha um trauma de crânio violento, não é? Tinha hematoma periorbitário, tinha hematoma no olho, e tinha fundamento de crânio mesmo. Infelizmente, lamentavelmente, foi um crime bárbaro. E foi um dia terrível ontem, porque 4 meses, um bebê lindo, saudável aparentemente, e ainda na frente do irmão, né, de 8 anos mais ou menos. A criança chegou a detalhar para o SAMU alguma situação que ela testemunhou naquele momento? O que a criança falou quando nós estávamos lá, o SAMU, é que a criança chorou e o pai jogou a criança na parede. Falou muito pouco, pelo menos na hora que eu estava lá, né? Foi quando nós mandamos acionar o IML e, lamentavelmente, ocorreu que ninguém queria. Essa tragédia, né? Com um bebê, uma vida. Porque ninguém tem direito a tirar a vida das pessoas. Mas a polícia está na linha de investigação e com fé em Deus tudo, né? Lamentavelmente, a vida foi embora da criança. Quando houve o chamado para o SAMU chegar até essa localidade, quem fez o primeiro contato? A senhora sabe informar se foi a criança? Foi a mãe. Foi a mãe, Anaísa. Na ficha foi a mãe que solicitou. E na ficha também está dizendo que a mãe solicitou também a polícia. Mas como protocolo, o SAMU também acionou a polícia para chegar conjuntamente. Tanto que quando eu cheguei na residência, a polícia já estava lá. E sabe que quando acontece um crime bárbaro desse, há uma mobilização no Estado, né? E a família está traumatizada agora para o resto da vida, principalmente esse irmão. Tanto que nós tivemos o cuidado de pedir logo para acionar lá o Conselho Tutelar, até porque tem uma criança envolvida, outra, né, de 8 anos, que provavelmente, para ele ter falado, ele assistiu ao trauma, viu, quando aconteceu. Então, nós solicitamos de imediato, o SAMU também fez isso, que fosse acionado logo o Conselho Tutelar do município, para que pudesse também dar um apoio psicológico e social à criança, que estava com a mãe no momento. Até porque a criança, nessa idade, está passando exatamente na formação, né, de conceitos de pensamento, de educação. Então, testemunhar um ato de violência é tão covarde e cruel, isso pode até, não dizendo aqui que isso vai acontecer com essa criança, mas cabe aí abrindo, né, uma lacuna para que essa criança veja aquilo como exemplo. E é por isso que é necessária a atenção e os cuidados do Conselho Tutelar e um apoio psicológico para tentar superar ou amenizar o trauma que essa criança possa desenvolver ao longo da vida, né? Não tenha dúvida. É uma criança que daqui para frente vai precisar ter um acompanhamento bem específico, porque foi uma violência brutal, né, que aconteceu com o irmão. Que tinha fotos lá na casa, né, na residência da mãe, dos dois, um no colo do outro. Então, assim, tinha uma relação, mas é isso, lamentável, né? É um absurdo, realmente. Aproveitando que a senhora está aqui participando, né, trazendo os relatos do que foi testemunhado lá pela equipe do SAMU neste imóvel onde a criança foi morta, o bebê foi morto,
O SAMU ele tem participado aí de diversas ações em prol da sociedade, até porque já são anos e anos já de atuação aqui no estado de Sergipe. Como é que está o planejamento atual e também para os próximos anos? A gente sabe que o SAMU, 17 anos, é isso que tem atuação aqui no estado de Sergipe. 17 anos. Então, Diego, o SAMU, ele tem 17 anos e ele ainda está em processo de crescimento. Então, nós estamos, assim, com vários projetos e várias propostas e parcerias aqui no estado, né, principalmente com a Polícia Rodoviária Federal, onde nós estamos tendo reuniões sempre mensal para que a gente possa estar com base descentralizada, conjunta nos 4 postos das rodovias federais, onde a Polícia Rodoviária tem. Também a Secretaria de Estado, já através da Diretoria de Atenção à Saúde, já está revendo substituição de frota. Apesar da gente ter hoje 54 ambulâncias rodando, temos 10 de reserva técnica, mas elas têm uma vida útil, elas rodam demais. Para você ter uma ideia, nós, assim, um feriado desse como domingo, 17h30 de domingo, tinham 30 ambulâncias na rua. É muita ocorrência. Então, nós já estamos com o projeto do Ministério da Saúde para que no próximo ano final desse ano para o início do próximo, possa ser substituída essa frota. Venha frota nova, porque a vida média de um veículo desse são 3 anos ou 10 mil quilômetros rodados. Então, a gente está lutando já para essa substituição. E eu acho que o maior desafio é cuidar do nosso servidor. Então, são 1.086 servidores distribuídos em 36 bases descentralizadas, onde existem inúmeros problemas. Você vê nesse período de chuva, nossa casa fica molhada, a parede e tudo. Imagine bases descentralizadas, tudo. E eu sempre digo que trabalhar no SAMU é um desafio muito forte. Precisa ter realmente muita coragem, muita força, muita resiliência, porque nós não trabalhamos dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um centro cirúrgico, totalmente protegidos entre 4 paredes. Nós trabalhamos na rua. E nesses dias de chuva a gente fica super preocupado também com nossos profissionais. A gente solta alerta, cuidado com a chuva. Não vá em grande velocidade, em alta velocidade, mesmo que seja para um acidente. Então a gente sente que nesse período chuvoso o tempo-resposta ele tende a ser um pouco mais estendido, porque a gente tem também, são seres humanos que estão pilotando motos, veículos, então e continuamos com as campanhas educativas contra o trote. Então nós agora no plano de contingência do mês de junho, na verdade foram quase 2.000 casos de trauma durante de 31 de maio a 30 de junho, onde predominou mais uma vez com mais de 28% acidente motociclístico. A instabilidade da moto. Então, nós temos um trabalho altamente preventivo de promoção e prevenção. Nós estamos com o objetivo não só de ir lá pegar a vítima e levar para o hospital. Não, a gente precisa conscientizar a população que a vida é nosso bem maior, que a gente está aqui a serviço da população, mas também para prevenir. Prevenir o infarto, prevenir o acidente de moto, prevenir a colisão, o capotamento. E são essas as ações educativas que a gente tem. Fora isso, fortalecer o serviço através das ações do Ministério da Saúde, que é obrigação, com equipamentos, com ambulância nova, e a gente fazendo nossa parte, com a aquisição de equipamentos, de mobiliário. Valeu, Marcos. Eu volto a falar sobre a morte do bebê de apenas 4 meses, vítima de traumatismo craniano no município de Areia Branca. O repórter Douglas Magalhães, ele esteve lá na localidade e entrou no cenário do crime, ouviu parentes da vítima e também o conselho tutelar que acompanha o caso. A gente abre de novo a discussão sobre este caso de violência aqui no BG Manhã. Olha, nós estamos na casa aqui onde aconteceu a tragédia. Uma criança de 4 meses de idade foi arremessada contra a parede. Esta criança é fruto do casal Ana e Douglas. Ana, garçonete de um bar em Itabaiana, Douglas a conheceu, passaram a ter um caso, até que ela ficou grávida desse bebê. Então, ele abriu o jogo, disse que era casado, que não poderia ter filhos. E aí começou uma relação conturbada.
Ontem ele veio aqui na cidade de Areia Branca ver a Ana. E aqui eles sentaram. Vocês podem ver que aqui tem cerveja, tira-gosto. Ali no canto, olha só quanta cerveja eles beberam. Beberam o dia todo. Beberam o dia todo. E então, Ana, que já estava alcoolizada, foi dormir. E em determinado momento a criança começou a chorar. Foi aí a reação do Douglas, que agrediu a criança de 4 meses de idade. Agrediu a criança, seu filho, de 4 meses de idade. Aqui essa senhora, prima da Ana, sofrendo bastante com a situação. Somente ela está aqui na casa e ela, há poucos instantes, disse que ela pode ter sido drogada pelo Douglas. Você pode falar comigo? Você acredita que ele tenha dopado ela? Sim, eu creio que sim, porque assim, a quantidade de bebidas, assim, eu creio que Ana não ia pagar assim, para não ver uma atrocidade dessa com o bebê dela. Ele botou alguma coisa na bebida dela. Ela apagou? Ela apagou literalmente, e ele fez isso para fazer essa atrocidade com o bebê que ele nunca aceitou. Desde a gravidez, ele nunca aceitou esse monstro. Esse é o quarto que o bebê estava dormindo? Eu posso entrar? Acenda a luz aí, por favor. Chega aqui. Olha. Ele matou a criança nesse quarto. Ele pegou a criança e jogou nessa parede. A criança foi morta por traumatismo craniano. Depois da criança morta, ele colocou a criança onde? Ele colocou a criança no carrinho. Esse carrinho? Isso, tá com um lençol sujo de sangue. A criança foi colocada nesse carrinho. Agora, teve uma história de uma outra criança nesse cenário. Presenciou, de 8 anos, o outro filhinho dela presenciou na hora que ele jogou na parede, o bebê. E além de ter feito essa monstruosidade de jogar na parede, ele ainda agrediu a criança com soco no rosto. A criança está com hematomas pelo corpo todo, com o olho roxo. A Ana foi abusada sexualmente também. Que ela amanheceu nua aqui na cama e toda machucada, com hematomas nas costas de mordida. Você conhecia esse Douglas? Esse indivíduo não conheço, só via falar. Desse indivíduo, esse monstro, ele tem que pagar, que a justiça seja feita, e eu confio na justiça, viu? Eu confio muito, ele tem que ser pego para ele pagar pelo que ele fez, essa monstruosidade com um bebê de 4 meses, só indefeso. Depois que ele saiu aqui da casa, ele como é que foi? Depois que ele matou a criança, como é que ele evadiu-se daqui? Ele se evadiu-se do lugar como se tivesse tudo bem, colocou a roupa na criança, que a criança estava só de fralda, que ele tirou para maltratar a criança. Peraí, depois que matou a criança, ele vestiu a roupa na criança? Sim, para dizer que a criança estava só dormindo. Colocou chinelinho, roupa, macacão na criança e tudo. Quando a mãe acordou, a primeira coisa que ela faz é ver o bebê, como é que está. O bebê estava morto. Estava morto e ela agredida, nua aqui na cama. Gente, veja bem a situação. Ele não aceitava essa criança? Não. Porque era casado? Ele era casado, ele tem outra mulher em Itabaiana. E a outra mulher não pode ter filho. E a Anaísa engravidou dele. Ele não aceitou. Ele não aceitou do início. Por que ele não se saiu dela? Já que ele não queria filho. Fez uma monstruosidade dessa. Deixava ela tem família. Ela parecia ter gostado dele porque recebeu ele na casa dela. Isso, ela gostava. Um amor doido, não entendo. Uma pessoa que não aceita o filho e ela ama assim esse homem, loucamente, esse monstro. Eu espero só isso, que ele seja pego, que ele pague pelo que ele fez e que seja um crime inafiançável, entendeu? Eu espero que ele pague e que ele, se ele estiver foragido, que ele reconheça a barbaridade que ele fez com uma criança de 4 meses. Ele tem que pagar. Ora, nós estamos com a conselheira tutelar, Ivanice Teixeira, que vai conversar com a gente sobre o ocorrido. Um crime monstruoso, choca a população, choca todos, né, Ivanice? Ah, sim, com certeza. O ocorrido deixa assim, a nossa cidade com um ponto muito negativo. Até porque nós que trabalhamos com a proteção de direito da criança e do adolescente, com garantias, a gente fica muito chocado. Eu, como conselheira, não quis acreditar. Quando foi cedo, quando eu me acordei, eu peguei meu celular, fui lá no WhatsApp, porque eu gosto de ver as notícias, e vi lá no WhatsApp, estava dizendo que aqui, se alguém tinha conhecimento, que aqui no município de Areia Branca tinha falecido uma criança dentro de um carro, que os pais estavam bebendo e essa criança estava dentro de um carro. Só que aí eu não tinha conhecimento. Eu falei, gente, eu não tenho conhecimento. Foi aonde essa rua? Aí disseram assim, na rua Manuel do Prado.
Como eu moro aqui próximo, aí imediatamente eu me levantei, tomei meu banho e vim. Eu disse, eu vou lá no local ver se é verdade. Quando eu cheguei aqui, já estava a polícia, a PM, a Polícia Militar. Se encontrava aqui o cabo, que no momento agora eu esqueço o nome dele, mas estava com outro colega, os dois. E aí eu me apresentei como colega, como conselheira tutelar e fiquei com eles. Fui uma das segundas pessoas a chegar no momento no local. Foi quando ele falou que a criança já tinha sido ido a óbito. E eu entrei no quarto, vi que a criança estava lá deitadinha na cama. Na cama ou no carrinho? Estava na cama. No momento que eu cheguei, a mãe já tinha tirado a criança do carrinho e já tinha colocado na cama. Então a criança se encontrava na cama, deitada. Foi quando eu vi que o fato foi verídico. Muito triste, muito chocante, porque até então eu nunca passei pelo momento desse aqui no nosso município, foi um dos primeiros. Espero que nunca mais aconteça. Porque a gente fica assim, é inacreditável o que aconteceu, até porque nós não queremos que nada aconteça. A gente não acredita, é uma coisa assim que parece história, parece filme. Um pai biológico, às vezes as pessoas dizem assim, foi o padrasto. Não, gente, é o pai biológico. Foi quem fez? Foi. Supostamente, o que a mãe contou e o irmão, né? Porque só estavam eles três. Só se encontrava na casa ontem o dia todo, assim, ela informou que estavam bebendo o dia todo, né? E ela disse que só viu que o filhinho dela estava morto de manhã, 6 horas da manhã. Ela disse que não lembra do momento como foi o ocorrido. Ela disse que quando se acordou, estava já a criança morta. Quando ela pegou a criança estava dentro do carrinho. Aliás, ela não acordou nem para dar mamadeira. Supostamente ela teria sido dopada, será? Não sei o que aconteceu. Eu sei que ela disse que só teve conhecimento 6 horas da manhã. Foi quando a criança, o de 8 anos, abriu a porta e correu, foi chamar a vizinha pedindo socorro para contar o que tinha acontecido. Foi quando a vizinha veio, que era aqui, a vizinha aí, veio cuidar, veio ver se era verdade. Aí a própria mãe ligou para a polícia, a mãe da criança ligou, veio, o SAMU também esteve no local antes da PM, segundo informações, eu não vi, quando eu cheguei aqui só estava a polícia, mas segundo informações ela falou que o SAMU esteve no local, mas no momento que eu cheguei só encontrava a Polícia Militar, aqui do nosso município. Absurdo. Você vai agora acompanhar o depoimento da mãe do bebê. Põe na tela do BG Manhã. Criança que foi assassinada pelo próprio pai já chegou aqui na sua residência na cidade de Areia Branca. O corpo irá para a cidade de Coronel João Sá, na Bahia. A mãe da criança já está por aqui. Minha querida, o que foi que de fato teria acontecido? Eu só lembro que eu adormeci, que ele me deu o último copo de cerveja que tinha gosto de tangue, de suco. Eu acordei, eu vi meu filho morto, liguei pra... Olha minhas costas, não tá aqui, olha. Ela tá com as pernas roxas. Mordida aí. Olha, cheia de mordida aí. Quer dizer, depois de você adormecida, ele teria também lhe agredido? Eu acordei assim. Seminua. Eu acordei pegar na cama, meu filho nu, quando eu vi o ventilador ligado, eu digo, menino, dormi com o ventilador. Fui correr pra pegar meu filho. Quando eu vi, eu tava dormindo. E o seu filho já estava morto? Já tava morto, eu não escutei nenhum grito. Beba não, velho, eu sempre bebi, sempre, nunca adormeci a um ponto de não ver um filho chorar, meu filho. Mas o seu filho de 8 anos, quando você acordou ele, o que ele lhe contou? Ele disse que o pai bateu no menino, bateu na cabeça do menino, na parede, que ele tinha supapado várias vezes e que Valdenilson foi e colocou ele do meu lado chorando. E ele foi, pegou de volta, botou no carrinho por causa que ele já estava com os olhos fechados. Porque ele morreu aos poucos. O Douglas, ele agredia seu filho antes? Ele às vezes, beliscava, dava uns tapinhas nas pernas, brincando, segundo ele. Mas não era brincadeira. Eu quero, Douglas, que você apareça. E você não vai sentir não, que você nunca foi pai, você não é pai. Porque você disse que você gostava mais de mim do que ele que era seu próprio filho. E eu disse que amor que fica é de filho, não é mulher nem rapariga, não.
Depois de uma cachaçada, seu filho morto. Como é que está o seu coração? Eu estou sem palavras, eu não sei nem, eu estou sem reação. Eu posso mostrar para essa filha, mas eu tomei calmante, eu não sei porque me deram calmante, não queria que me desse calmante. Esse material que você acabou de ver agora foi cedido pelo Cidade Alerta Sergipe, que foi exibido ontem aqui na TV Atalaia, e a gente, como empresa, acaba também mostrando para o telespectador que acorda de manhã cedo e precisa tomar conhecimento, tomar nota do que está acontecendo. E, infelizmente, a gente traz aqui notícias que são boas, mas notícias que são ruins, notícias que são pesadas, como essa. Inclusive, a gente vai abrir aqui espaço para uma discussão, porque neste mês o Estatuto da Criança e do Adolescente vai completar 29 anos. Uma data que vai ser celebrada no próximo sábado, dia 13 de julho. O Estatuto é um importante instrumento exatamente de defesa desse público por reunir as leis específicas que asseguram os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes aqui do nosso país. E para falar sobre essa legislação em vigor, eu recebo aqui no estúdio do BG Manhã a Cássia Leles, que é presidente da Comissão da Infância e Adolescência do OAB Sergipe. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral Manhã. Eu nem sei por onde começar, na verdade, diante de uma situação registrada como essa, porque a revolta do povo também é a nossa revolta por causa da situação de violência, da covardia e principalmente por ser um bebê que chora por naturalidade, mas isso não dá o direito de ser morto, né? É isso. É difícil até, né, você ouvir todos os dias, e são notícias recorrentes de violências praticadas, perpetradas contra crianças e adolescentes no Brasil, né? Não só em Sergipe, em todo o país. E aí, como você colocou, o que comemorar, né? O que é que a gente tem a comemorar nesses 29 anos do ECA? O que comemorar e o que ainda, o que já mudou nesses 29 anos e o que precisa ainda ser efetivado em busca desses direitos de crianças e adolescentes. É isso que a gente deve, nessa semana alusiva ao aniversário do ECA, a gente precisa parar, refletir e pensar o que avançamos e o que ainda temos a buscar, né? A perseguir, porque a gente vê cada dia essas violências sendo recorrentes, né? Que tem cada vez mais sendo notícia. E aí, e desse tipo, né? Pais tirando a vida de filhos estão em tenra idade, então é necessário a gente repensar e ver o que é que precisa ainda na efetivação desses direitos. Por falar em direitos e deveres acerca das crianças, dos adolescentes, no Estatuto, ele trata sobre a questão da violência do agressor, ele tem essa pontuação. Que pontuação seria essa? Na realidade, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz normas, né? Ele traz normas tanto para a criança vítima e o adolescente também que pratica atos infracionais. Então, nós temos tipos específicos penais, crimes definidos para aqueles que praticam a violência contra crianças e adolescentes. Esse crime, ele pode ser caracterizado como? Até porque tem ainda a investigação da polícia, tem ainda os indicadores, muitas pessoas devem ser ouvidas, a vizinhança, saber se existia discussão familiar, se existia a própria questão da violência. Ali já houve a citação de que ele costumava beliscar o bebê, ou seja, isso também é uma forma de agressão, mas existe aí uma série de tipificações que a Justiça pode acrescentar, a polícia também pode acrescentar nesse inquérito para que haja aí a conclusão de um caso como esse? Sim, veja, em verdade, ele não responde, ele responde também pelo Código Penal, porque na realidade nós temos tipos, a prática de tipos penais aí nesse cenário,
E ainda tem a criança de 8 anos também, que pode ser considerada testemunha do fato e também vítima da violência por ter presenciado, né? Na realidade, é necessário, o ECA se aplica também a ele no sentido de assegurar essa efetiva proteção, como ele será ouvido, o acompanhamento dessa criança daqui por diante, para que esse trauma seja vencido, né? Na realidade, claro que ficarão marcas, mas que se ele tiver um acompanhamento que é necessário, os efeitos desse trauma podem ser minimizados com um acompanhamento adequado. Até saber se a criança tem condição de permanecer no imóvel, até porque foi o local onde tudo aconteceu. Sim, são vários fatores, né, a serem analisados. Né? Acredito que até a própria mãe, nesse cenário, fica difícil você estar dentro daquele ambiente onde foi presenciada aquela violência. Ela pode não ter visto a cena do fato, a criança presenciou o fato, para ela é muito mais traumático do que para a mãe que estava, segundo os relatos aí, ela estava desacordada, né? Mas a criança presenciou. Então, todo aquele cenário de violência que a criança já estava imersa, né? Na realidade, ambos estavam imersos nesse cenário de violência, porque como a gente viu, esse cenário de violência que já acontecia antes mesmo, esse foi um fato que tirou a vida, mas pelo que se noticiou hoje, ele já era vítima de outros tipos de maus tratos, né? Aí existe a questão da investigação criminal, existe o acompanhamento do Conselho Tutelar, a OAB também acompanha, a comissão da OAB acompanha essa situação, mas que tipo de suporte exatamente é preciso, né, que a OAB pode, aliás, dar a esta família? A gente sabe que o Conselho Tutelar, ele faz análise se a criança permanece com a mãe ou não, a criança que testemunhou tudo, a mãe, qual é o procedimento que acontece com ela, o tipo de assistência que ela deve receber ao longo dessa fase que ainda é muito recente do crime. A OAB, ela acompanha, mas acompanha de que forma para que a garantia do direito da criança que testemunhou, da família, da vítima, possa ser garantido o direito de preservação e o direito também de superação, até porque existe o acompanhamento médico, psicológico, de outras áreas nesse âmbito aí. Veja, como você disse, é muito recente e a gente não tem ainda todas as informações para saber exatamente como tudo aconteceu. Então, é necessário a investigação para que a gente possa saber como auxiliar e o que auxiliar. Na realidade, a OAB ela pode oferecer aí esse acompanhamento, esse suporte, né? Na realidade, nós temos para orientar, né? E também possibilitar encaminhamentos. É isso. E cobrar também de que tudo possa ser realizado. Claro que a gente já está vendo aí essa mobilização, porque na realidade a sociedade fica chocada e frente a isso há uma mobilização para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então acredito que tudo esteja tramitando nesse momento, nesse primeiro momento, né, de choque, em frente a uma notícia como essa. Então tudo está acontecendo como deveria acontecer ao primeiro momento, mas a gente precisa também analisar, a gente se coloca à disposição das demais instituições, do Conselho Tutelar, da Justiça, né, do Ministério Público, todos eles aí a gente se coloca, a OAB se coloca à disposição para acompanhar o caso e naquilo que for necessário a gente está à disposição tanto da vítima, né, na realidade é necessário primeiro investigar como tudo aconteceu para ver como é que a gente pode trabalhar nesse caso. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral amanhã com a Cássia Leles, ela que é presidente da Comissão da OAB para Criança e Adolescente, que são vítimas de violência. Desde já eu agradeço a participação da senhora. Eu só queria convidar todos que no dia amanhã, né, nós vamos fazer um evento alusivo aos 29 anos do ECA, lá na OAB, né, na ESA, e aí todos aqueles que atuam na área da infância estão convidados. Na realidade, a gente vai trazer várias discussões, inclusive algumas alterações no ECA, porque 29 anos, mas o ECA ele já sofreu várias mudanças, né? E aí a gente vai trazer quais foram as principais mudanças, né, pelo menos nos últimos anos. Na sede da OAB ali no minigolf? Não na sede. A gente vai na ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, ali perto do museu da Agência Sergipana, ali vizinho, onde a gente vai na Praça Camerino.
Pronto, então todos os convidados, a Cássia mais uma vez. A partir das 14 horas. Obrigado pela participação, tá? Nada. Bom dia. Bom dia.